Por que Destinos à Deriva? E de que trata um filme sobre sobrevivência? É um Náufrago, versão 2023. Alô, velhinho, eu sou o Anderson, canal Produção, no lugar onde eu comento filmes na visão de quem cria, na visão do roteirista. E este filme eu já tinha uma boa expectativa sobre ele, foi alguém que me indicou, inclusive, eu não lembro quem foi que me indicou exatamente, mas me indicaram, estava na minha lista, eu assisti e foi realmente muito bom. Ele traz uma progressão, uma construção muito boa de muitos acontecimentos e bem tensos que a gente fica ali preso assistindo, e é um filme que poxa, é real, né? Pode ter acontecido com muita gente isso, só que, né, o final, né, alguém sobreviver ou tudo que passou, isso já tem algumas coisas que são meio de filme mesmo, mas a gente vai estar comentando agora, não quer dizer que seja um filme ruim, é um filme bom com certeza, e por que é bom a gente vai estar falando agora. Destinos à Deriva. Dia 29 de setembro de 2023, ano passado, foi lançado na Netflix este filme, cuja proposta é muito boa e que o nome verdadeiro, na real, não é Destinos à Deriva, né, como a gente já pode imaginar, mas Nowhere, ou seja, lugar nenhum, traduzindo, porque de fato tem muito a ver com o filme, né? Ela está onde? Ela está em lugar nenhum, está no meio do mar, perdida. Inclusive no container que ela está escrito Nowhere, lugar nenhum, ou seja, a identificação do container é lugar nenhum. Ela está perdida, literalmente perdida, né? Porque se tu sabe onde tu tá, tu pelo menos tem uma direção, né? Mas se tu tá em lugar nenhum, tá perdido, basicamente isso. Mas introduzindo a situação toda, a primeira parte do filme, ele nos mostra por que eles estão fugindo. Já aproveita, velhinho, que tu assistiu o vídeo até aqui e também comenta aqui embaixo o que tu tá achando, curte o vídeo, assiste até o final que vai me ajudar bastante, e assiste todos os outros vídeos que temos aqui aos domingos comentando trailers, às terças comentando filmes antigos e às sextas filmes atuais, aqueles que saem nos cinemas, nos streamings. Me ajuda aí e assiste até o final. Mia e Nico, na verdade, estão dando um jeito de sair do país deles, porque naquele lugar eles estão passando fome, não tem comida suficiente para todo mundo. Então, se tem muita gente para comer e pouca comida, eles não conseguem aumentar a comida, o que eles vão fazer? Vão diminuir a população. Então, eles estão reduzindo as mulheres e as crianças, porque logicamente as mulheres são aquelas que dão origem aos novos seres humanos, às novas crianças, e crianças, né, além de serem crianças e um dia se tornarem adultos, aumentarem a população, crianças comem por vezes muito mais do que seres humanos adultos, né, eles precisam comer por mais vezes, comidas específicas, estão em fase de crescimento, né? Enfim, reduzir então a população é o que está fazendo com que as pessoas sejam mortas naquele país e seja um lugar perigoso de se estar. Mia e Nico estão fugindo para um outro lugar para ter uma vida melhor. E nessa ideia, eles não conseguem fazer isso de forma convencional, porque o país obviamente não vai deixar. Eles saem de forma clandestina através de containers, com traficantes, com pessoas assim, de má índole que cobraram um dinheirão deles a fim de levá-los para outro lugar. Sendo assim, eles tentam fugir e escapar junto com muitas outras pessoas, só que não dá certo, dá errado. Primeiro de tudo, eles são separados, Nico vai para um outro container, ela fica naquele container com pessoas estranhas, grávida, ela tá grávida, o que complica muito mais a situação. Ela inclusive tinha uma outra criança antes, que a gente já vai falar, já vai comentar sobre ela, e descobrem o container dela, que tinha gente ali sendo exportada, só que ela consegue escapar, todos eles morreram, menos ela, e o container dela, por acidente, não foi por querer, acabou caindo no meio do mar. E ali está ela perdida em lugar nenhum, sozinha no container com algumas caixas que poderiam ser úteis, mas não são tanto assim, e tendo que se virar para conseguir sobreviver, fazer contato com pessoas de fora para dizer que ela está ali perdida no meio do mar, e ainda assim conseguir gerenciar a barriga dela, no neném que está quase nascendo e que em algum momento nasce. Ela tem o parto ali dentro do container, de uma forma que daqui a pouco a gente vai falar mais. Só que, enfim, o nome da criança dela é Noah, uma menina que, para eles lá, os espanhóis e argentinos, eu nunca sei o nome, é um nome que pode ser usado tanto para menino quanto para menina. Então, uma menina chamada Noah, que, traduzindo, né, é Noé. Então, o Noé está num container, não numa arca nesse momento, no mar, perdido em algum lugar, esperando que a maré baixe, que no caso nunca vai acontecer, mas que eles cheguem a algum lugar. Então essa é a grande proposta também, que a gente pode perceber, eles estão em lugar nenhum e a busca deles é chegar em algum lugar
vivos de preferência. E logo depois que ela se percebe perdida, a gente vê que o container que o Nico estava antes, que era muito bem identificável, ela percebeu isso e nós, assistindo o público, nós também conseguimos identificar aquele container que era do marido dela, ele está afundando também. Ela vê aquele container afundando e pensa, poxa vida, o meu marido morreu. Porque o container afundou, ela podia ver as pessoas ali se desesperando, que estavam enchendo d'água e certamente todos se foram ali. Só que obviamente que não, né? Se eles estão mostrando na nossa cara que ele morreu, não morreu, até porque não apareceu ele se afogando, apareceu o container que ele estava, a referência que a gente tinha de que ele estaria se afogando ali dentro. Só que é óbvio que não, ele ia aparecer de alguma forma, é só pra gente pensar assim, tá, perdemos tudo que nós temos, agora a gente vai se concentrar aqui, esquece o Nico por enquanto. E nisso a gente vê algumas cenas onde ela tem o bebê na água, porque o container dela já está consideravelmente cheio na hora em que a criança nasce, então a criança sai na água ali, tem partos que acontecem na água, em banheiro, em coisa assim, mas certamente ali acontece de uma maneira bem sofrida e sozinha, mas acredito que por ser na água é uma forma mais facilitada, né? Eles fazem partos na água, partos que são assim mais naturais, e então, enfim, tem uma lógica por trás disso, então a água deve ter ajudado no parto com certeza, apesar dela estar sozinha ali. E aí traz outras cenas um pouco nojentas também, meio ruim, quando ela junto sai a placenta, acho que é a placenta que se chama ali, em algum momento, pelo desespero da fome, ela acaba comendo aquilo que saiu de dentro dela, uma carne que tá... Tá, chega, vocês entenderam, nojento. E em outro momento mais pra frente também, quando ela consegue sair do container, ela rasga a perna dela naquele metal, naquele aço, que, poxa vida, a mulher, porque tem o lado certo para te sair e o lado errado. Ela saiu no lado errado na pressa, sendo que era tanto óbvio que tinha o canto certo para ela subir, né? Que não tinha ali as pontinhas, né? As farpas que ela poderia se cortar. Mas enfim, assim, ela fez e aquilo mexe com a gente, faz assim... eu dei uma desviada no olhar naquele momento, eu não... Em termos de filmografia, é legal que a câmera tá o tempo todo se mexendo, um pouquinho que seja, às vezes mais, às vezes menos, às vezes quase nada, mas sempre tem algum movimentinho que, assim, se o lugar onde tu está não está se mexendo, a gente pode inverter. Ao invés de o lugar se mexer, a gente mexe a câmera, que vai dar mais ou menos o mesmo movimento, a mesma impressão. Óbvio que se eles conseguissem fazer com que o container ficasse se mexendo, é melhor, é mais fácil para no caso da impressão que dá. Porém, dificulta na hora da filmagem. Então, poxa, não dá para colocar alguém dentro do container porque ele vai estar se movimentando junto. Teria que fazer toda uma gambiarra para meter um negócio que ficasse acima do container, para não precisar se apoiar no container e a câmera não mexer demais dentro do container. Então o ideal é que sim, o container está parado na hora da filmagem e a câmera dá uma mexidinha ali, que é para dar a intenção de que sim, ela está no mar e ela está sempre naquele movimento enjoativo que não para nunca, que para trazer uma realidade mais, né? E mais do que isso, no início do filme mostra no celular dela uma foto do Nico e de uma outra menininha. E não é ela mais nova, não é ninguém, é certamente alguém importante, alguma outra menina que ela tinha uma filha. E mais pra frente sim, ela fala que eles tiveram uma filha e que ela se arrepende muito do que ela fez, que ela se culpa na verdade por isso, não foi culpa dela, elas estão num lugar muito perigoso naquele país, né, onde eles estão prontos a levar crianças e mulheres, e a criança estava presa muito tempo dentro de casa, e quando elas conseguiram sair rapidinho, nesse rapidinho de 5 minutos ali chegou alguém e levou a criança embora, né? O governo levou a criança embora e não se sabe o que aconteceu, se ela realmente morreu ou se está presa, mas também não é importante para nossa história. A questão é que ela perdeu uma filha e agora a que está nascendo agora, né, do corpo dela, que recém saiu, ela seria, digamos que uma forma de compensar isso. Não, eu perdi tua irmã, então agora eu vou dar tudo de mim para garantir que a gente sobreviva a esse náufrago e tu possa ter uma vida completa, assim como tua irmã não conseguiu ter, né? Então já começa por um trauma assim, criado por aquele lugar onde eles estavam, e agora ela tem um objetivo muito mais forte, que não é só ela sobreviver, mas dar uma vida para a filha dela. Dentre outros aspectos técnicos também, ela ter conseguido abrir
um buraco, uma portinha ali no teto do container, isso é tecnicamente impossível, porque por mais que ela tenha ali uma furadeira, aquela furadeira em primeiro lugar é a bateria, então ela não consegue ter uma força de 220 volts. Normalmente é a bateria aquilo que não precisa de tanta força, que é uma parafusadeira. Ela precisa de um torque ali, mas não tanto. Certamente tenham furadeiras mais fortes, mais potentes a bateria, mas seriam muito caras e eu não sei se exatamente seria o caso daquela ali, e se mesmo se fosse, por que apenas uma furadeira daquela seria colocada dentro do container? Fica uma coisa muito óbvia, tipo, naquela situação, exatamente o que ela precisava estava ali disponível, né? Se fosse uma caixa com várias ferramentas, muitas ferramentas, e uma delas fosse essa furadeira, ok, ajudaria, mas ainda assim ela conseguir fazer todos aqueles furos de forma, digamos, facilitada e durante todo o tempo que a bateria duraria, seria ainda assim muito impossível, porque a espessura daquele aço feito do container é muito grossa e não é um aço simples, com certeza é um aço muito mais duro do que outros tipos de aço, então não é para ser uma coisa tão frágil que tu vai furar com uma furadeira padrão, tu precisaria de uma furadeira muito específica para poder fazer furos naquele container, né? Assim como os tiros que os caras deram no início e fizeram aqueles furos no container, eu acho que também não seria suficiente, precisaria de uma bala, uma arma muito específica para conseguir furar. Então, considerando a física, esses aspectos da vida real, é o tipo de coisa que eles deram uma forçadinha para funcionar no filme. Mas como outras coisas ali também, a bateria dessa furadeira terminou um pouquinho antes dela conseguir abrir todos os furos. E ainda assim, mesmo se ela tivesse conseguido abrir todos os furos, aqueles pouquinhos que sobraram ali nas bordinhas é o suficiente para ela não conseguir nem mexer, porque como eu falei, é um aço muito duro, não tem como ela forçar ali e quebrar. E ela ter terminado de rasgar, de abrir aquele teto com uma serrinha de um canivete suíço, é mais impossível ainda, a gente não tem que dizer isso. Então, essa parte ali é meio fake do filme, mas por outro lado, ela virou uma Lara Croft ali. Ela se virou, ela sobreviveu, ela criou com o pouco que ela tinha. Ela conseguiu juntar água potável, ela conseguiu pescar peixe, ela conseguiu comer o que tinha lá, ela conseguiu gerenciar a água ali de dentro, ela conseguiu até fazer uma lareira ecológica para o momento que a filha dela estava com frio, que obviamente não é o suficiente para esquentar de verdade, principalmente dentro de um container, mas ok, né, a gente aceita. E considerando isso, eu já tive uma experiência onde eu tive num tipo de um retiro e nesse dia era o dia mais frio do ano, era em julho, e a gente dormiu dentro de um container, e dormiu entre aspas, porque eu estava lá dentro, mas eu não consegui dormir, eu estava muito gelado. Tudo bem que eu não estava com cobertores, eu estava só com uma mantinha em cima de um colchão de ar, mas estava muito gelado, eu estava praticamente dentro de uma geladeira. Então, para criar um calor suficiente dentro de um container, numa situação em que está muito frio, é muito difícil, porque o container intensifica muito mais a temperatura que está lá dentro. E agora, estando no final, eles nos surpreendem quando o Nico não sobrevive, porque ele aparece no meio do filme ligando para ela, dizendo: "Ei, eu tô bem, eu tô vivo, eu consegui sair do container e tudo mais". Só que a gente esperava que em algum momento, em linhas lógicas de construção de narrativa, ele ia sobreviver e ia dar um jeito de ajudar ela, mesmo que ele não aparecesse mais, mas ia ficar vivo e ia ficar bem. Só que chega um momento que ele liga para ela e diz: "Olha, eu não vou conseguir te buscar, eu levei um tiro, eu tô morrendo, me desculpa, espero que tu sobrevive". Então, quando eles tiram a vida dele, quando eles primeiro dizem assim: "Não, ele morreu". Só que óbvio que não. Tá vivo, ó, legal, tá vivo, a gente esperava isso. Mas quando eles voltam atrás e fazem ele morrer de uma outra forma, quando tem essa reviravolta de novo, aí sim que eles conseguem pegar a gente. Porque a gente esperava que ele ia sobreviver e não sobrevive. Ele liga para ela e quando ele diz adeus, termina, o filme enfatiza isso para nós dizendo: agora foi 100%. Porque termina a bateria do celular, apaga o fogo que estava ali com ela chora, todo o cenário, toda a história nos aponta dizendo: sim, dessa vez ele foi 100%. Ele não estava morto ainda quando terminou a ligação, mas que na sequência ele ia acabar indo de comes e bebes, e é isso aí, né? Depois então de 26 dias sobrevivendo dentro de um container, que é muito tempo, muito dia, para quem tá ali sozinha se virando, sem ter um mercadinho por perto, sem ter um cobertorzinho para se esquentar, ela sobreviveu
muito bem, e ela chegou exatamente no ponto certo, onde a água já estava muito em cima e ela não tinha o que fazer. Ela criou um tipo de uma jangada para poder sair dali com o bebê dela e sobreviver, até porque então o container acabou afundando de tanta água e era a única alternativa que ela tinha, e assim foram eles, assim como aconteceu no Náufrago, o filme aquele dos anos 2000 com Tom Hanks, onde ele decidiu, não, mesmo que eu morra no caminho, eu vou tentar, eu preciso chegar perto de alguma civilização de alguém. E assim ela tentou também e conseguiu. Depois de severas dificuldades, ela conseguiu chegar perto de um barco pesqueiro e assim eles resgataram ela e o bebê primeiro, né? Ela quase se afogou, e aí eles fizeram uma sacada muito boa que em muitos filmes mostra aquela cena final onde a pessoa morreu só pra gente poder chorar, o personagem principal achei que ele sobrevive, não sobrevive, e 2 segundos depois ele volta à vida. Eles conseguem ressuscitar, conseguem desafogar, enfim, a pessoa vive. Só que nesse momento eles deram mais tempo pra gente, né? Normalmente eles dão pouco tempo e a gente já adivinha assim, não dá tempo de a gente ficar triste pelo personagem, porque a gente sabe que ele vai voltar à vida, é só pra gente ficar emocionado ali. E nesse caso eles deram bastante tempo pra gente ver, poxa, não deu, ela se afogou mesmo, perdeu, só a criança vai sobreviver, o que era uma possibilidade, é um tipo de final aceitável também. Mas não, depois disso eles pegaram, trouxeram ela de volta e segue a vida, finalizando a nossa história fantástica de sobrevivência da Mia. Então, resumindo de que trata, é um filme em que ela não ficou tanto tempo quanto Náufrago perdida, porém as condições dela eram bem mais difíceis, porque ela estava grávida, estava sozinha, tinha recursos e espaço limitado aí no container e tudo mais, portanto é sim um filme de sobrevivência. Tem também um ritmo muito bom para a sobrevivência que ela tem ali, porque ela, teoricamente, as coisas demorariam muito para ter um progresso, para ela conseguir, como é que eu vou me alimentar, como é que eu vou fazer isso, como é que eu preciso sair do container, né? Então tem muitas coisas novas que eles vão trazendo em relação ao progresso dela, do que poderia ser feito dentro de um container perdido no meio do mar. Então eles trazem muitas questões, muitos avanços, então ele tem um ritmo muito bom em relação a isso, e é então um filme excelente, um filme muito bom. Algumas pessoas podem considerar mais os erros, as falhas como algo ruim, mas de modo geral o filme é bom, eu gostei. Então, velho, esse foi Destinos à Deriva. Me comenta aqui embaixo se tu gostou, se tu assistiu ou se tu vai assistir esse filme. Espero que tenha assistido, né? Porque tu veio aqui assistir meu vídeo. E isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pelo teu gostei, por ter assistido o vídeo até aqui, interagido no canal. E te vejo no próximo episódio de Producena.